Olá, turma! Agora nós vamos falar um pouco sobre os verbos de ligação e o predicativo do sujeito. A gente tem trabalhado o verbo desde o primeiro bimestre e agora nós vamos focar especificamente nos verbos de ligação. Tá? Então, para começar, lá na página 54 da apostila, nós temos este trecho da música Chapeuzinho Adormecido no País das Maravilhas. Vamos lê-lo então. Né? Então, a história é feito sonho e tudo pode acontecer. O sapo vira príncipe, é só olhar para ver. Cinema é feito sonho e tudo pode acontecer. A bruxa vira fada, é só você querer. História é feito sonho e sonho é igual teatro. Teatro é feito história e história é feito sonho. E tudo pode acontecer. História tem um fim, o sonho acaba ao se acordar. Cinema acaba assim, é só as luzes se acenderem. Teatro acaba assim, é só a cortina se fechar. E livro termina assim, é só a última palavra ser fim. Então, neste trecho da música, nós temos o quê? Alguns verbos de ligação e predicativos do sujeito. Então, vamos ver primeiro o que seria um predicativo do sujeito. Né? Observe os seguintes versos. Né? História é feito sonho, sonho igual teatro. Aqui nós temos o verbo ser, que está ali, né, conjugado na terceira pessoa do singular, sendo representado pelo é. O sujeito dos versos, das orações ali, seria história feito sonho e sonho igual teatro. Então, no primeiro, história é o sujeito, sonho é o sujeito no segundo. Temos o verbo é. Né? Ali o é um verbo de ligação, que está ligando o quê? O sujeito história ao predicativo, a característica, aquilo que ele é, que é feito sonho. E no segundo também, sonho igual teatro. Então, predicativo do sujeito é a caracterização do sujeito. Tá? Então, nesses versos, o eu lírico atribuiu aos sujeitos algumas características que são chamadas de predicativo do sujeito. Nessas duas orações, o predicativo do sujeito tem a função de núcleo do predicado, não o verbo. Quando nós temos verbos nocionais, verbos de ação, que a gente diz, o verbo é o núcleo do predicado, é a informação mais importante do predicado. No entanto, neste caso aqui não. A informação mais importante do predicado é o predicativo do sujeito, é a característica do sujeito. No caso ali no primeiro verso, história é o sujeito. E qual é a característica? A história é feito sonho, então feito sonho é o predicativo do sujeito. É a informação mais importante e não o verbo ser no caso. Então, o verbo de ligação, que é o caso do é no exemplo anterior, é aquele que liga o sujeito, né, ao predicativo do sujeito. Né? Ou seja, ele conecta o sujeito às suas características. Né? Então, ele só está fazendo uma conexão, uma ligação, por isso o verbo de ligação. Né? Então, nós temos os verbos de significação, né, que são os verbos de ação, e temos também os verbos de ligação, que só fazem essa conexão entre o sujeito e o seu predicativo. Por exemplo, ali, ó, a paisagem é maravilhosa. Paisagem é o meu sujeito. O que eu falo desse sujeito? Maravilhosa. Então, o é só está fazendo a conexão. A paisagem é maravilhosa. O é não é tão importante quanto a característica. Por isso, o é ali é chamado de verbo de ligação. Quais são os principais verbos de ligação? Tem um macetinho que a gente costuma dizer para facilitar na recordação desses verbos de ligação, né? A gente chama que é cafés para dois. Por quê? Vamos ver ali, são os verbos. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Então, se a gente olhar a inicial de cada verbo, juntando vai ter lá cafés para dois, porque são dois P's no final. Então, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer. São os principais verbos de ligação. Né? Preste atenção em outra situação, né? Nesses dois versos aqui. Ó. O sapo vira príncipe, a bruxa vira fada. Né? Então, o verbo virar, ele pode variar. Por quê? O verbo virar ali, nesses dois exemplos, liga o sujeito ao seu predicativo. É um verbo de ligação, né? Que indica mudança de estado. Então, ele mudou. Ele era tal coisa, agora ele é isso. O sapo era um animal, agora ele é um príncipe. Então,
indica estado também, mas é mudança de estado. Então, é verbo de ligação. Né? Mas fiquem atentos, porque o verbo virar, né, pode ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. Vamos ver outros exemplos ali, ó, logo abaixo. Né? O sapo virou-se e pulou na lagoa. Então, a menina se virou rapidamente para ver o que estava acontecendo. Então, nesses dois exemplos, né, o virar não é só a mudança de estado, é o quê? É uma ação. Se é ação, não é verbo de ligação. Então, os verbos de ação não são verbos de ligação, ok? Então, virar pode ser as duas coisas, dependendo do contexto. Pode ser um verbo de ligação ou um verbo de ação. Então, tem que ver o contexto. Tá? Então, essas duas orações são chamadas de verbos significativos, porque expressam ações realizadas pelos sujeitos. Né? Então, o sapo virou-se e pulou na lagoa, ou ali no outro, né, a bruxa riu, virou-se e foi embora. Ou a menina virou-se rapidamente para ver o que estava acontecendo. Então, são verbos significativos, indicam ações realizadas pelo sujeito. Não é apenas uma mudança de estado, ok? Então, bastante cuidado com alguns verbos, a mesma coisa com o andar. Quando eu digo o menino anda triste, anda triste, neste caso, é um verbo de ligação, porque estou ligando o menino com o sujeito com a característica, né, com o predicativo, que é ele estar triste. Dá até para trocar pelo verbo estar. Agora, quando eu digo o menino anda rapidamente, agora já não é mais um verbo de ligação. O andar é o quê? É um verbo de ação, é a ação que ele está realizando de um modo rápido. Então, cuidado com alguns verbos que podem ser tanto de ligação quanto de ação, né? Dependendo do contexto. Continuando. Temos também algumas situações em que os verbos de ligação podem aparecer implícitos, ou seja, eles ficam subentendidos, não estão na oração exatamente. Tá? Então, a presença do verbo de ligação não é obrigatório para que haja predicativo do sujeito. Observe a oração a seguir. A cozinheira, vírgula, irritada, vírgula, jogou o bolo pela janela. O irritada, né, ele seria o predicativo do sujeito. Não tem o verbo de ligação, mas tem o quê? Tem a pontuação. Tome bastante cuidado. Poderia dizer que é o quê? A cozinheira, que estava irritada, jogou o bolo pela janela. Então, estava irritada. Não apareceu estava ali. Mas, pelo contexto, eu sei que ele está implícito e que irritada é o predicativo do sujeito, a cozinheira. Então, neste caso, o adjetivo aparece entre vírgulas e expressa uma característica momentânea da cozinheira. A cozinheira ficou irritada e jogou o bolo pela janela. Tá? Assim, o verbo estava ou ficou irritada, ele fica implícito. Eu entendo pelo contexto, né? E irritada é a característica do sujeito, é o predicativo do sujeito. Então, geralmente, quando o verbo de ligação fica implícito, fica oculto, nós temos o quê? A pontuação, o uso da vírgula, para indicar, né, esse predicativo do sujeito em destaque ali. Então, bastante cuidado, que nem sempre o verbo de ligação aparece na oração. Então, para praticar, vocês vão fazer os exercícios da apostila da página 54 até a página 58, ok? Então é isso. Até mais!